ia abandonar o grande amor por culpa da própria família, até descobrir que ela estava grávida, e tudo muda de forma inesperada. No coração de uma cidadezinha no interior da Carolina do Norte, Estados Unidos, onde as tardes são tingidas pelo dourado do sol poente e as ruas cheiram a jasmim e pão recém-assado, Ricardo sentia o peso do mundo nos ombros. Ele estava apaixonado. Não era um amor qualquer, daqueles que vêm e vão com a brisa. Era Paulina, a filha da empregada, da mansão onde ele crescera, que fazia seu coração bater como se fosse explodir. Mas naquela noite, enquanto o céu se tingia de laranja, ele enfrentaria a maior batalha de sua vida. Revelar aos pais, donos de uma fortuna construída com vinícolas, que amava uma mulher que para eles não era digna do sobrenome da família. Ricardo, com seus 27 anos, tinha olhos castanhos que pareciam carregar um universo inteiro, sempre gentis, mas agora inquietos. Ele crescera entre lustres de cristal e jantares formais, mas nunca se sentira em casa na opulência da mansão dos Ferreira. Seu coração pertencia às tardes roubadas com Paulina, nas quais eles se escondiam no pomar dos fundos, rindo enquanto ela tentava ensinar-lhe a fazer tranças com as folhas de milho. Paulina, com seus 24 anos, tinha cabelos negros que dançavam ao vento e um sorriso que parecia iluminar até os dias mais cinzentos. Filha de Dona Rosa, a empregada que trabalhava para os Ferreira havia 2 décadas, Paulina crescera entre os corredores da mansão, mas sempre com a cabeça erguida, sonhando com um futuro maior que as paredes que limpava. Naquela noite, Ricardo segurou as mãos de Paulina antes de entrar na sala de jantar. "Vai dar tudo certo", ele sussurrou, embora seu estômago estivesse em nós. Paulina, vestindo um vestido azul simples, mas que parecia brilhar nela, apertou sua mão. "Eu confio em você, Rico", disse, com aquela voz suave que sempre o acalmava. Eles entraram juntos, e o silêncio que caiu sobre a sala foi ensurdecedor. Os pais de Ricardo, Dona Clara e seu Eduardo estavam sentados à cabeceira da longa mesa de mogno, com expressões que misturavam curiosidade e desconfiança. "Mãe, pai", começou Ricardo, a voz firme, mas tremendo nas bordas. "Eu amo a Paulina, quero construir uma vida com ela." O garfo de Dona Clara caiu com um tilintar contra o prato. Seu Eduardo franziu o senho, os olhos faiscando de desaprovação. "Ricardo, isso é um absurdo!" exclamou Dona Clara, a voz cortante como vidro. "Ela é filha da empregada. Não tem nome, não tem futuro. Você acha que vamos deixar você jogar nossa reputação no lixo?" Paulina baixou o olhar, sentindo o peso de cada palavra como uma pedra em seu peito, mas Ricardo segurou sua mão com mais força. "Eu não me importo com o que vocês acham que é adequado", retrucou Ricardo, o rosto vermelho de raiva e paixão. "Ela é tudo para mim." Seu Eduardo se levantou, a cadeira arranhando o chão. "Você vai escolher entre essa garota e sua família, Ricardo. Não vou permitir que manche nosso nome." Paulina tentou falar, mas sua voz falhou, e tudo o que conseguiu foi um sussurro. "Eu não quero separar vocês." A discussão se estendeu por minutos, que pareceram horas, até que Dona Clara, com lágrimas nos olhos, mas não de tristeza, e sim de fúria, apontou para a porta. "Se é assim, Ricardo, escolha agora." Ele olhou para Paulina, cujo rosto estava molhado de lágrimas silenciosas, e sentiu o coração despedaçar. "Eu escolho ela", disse, baixo, mas firme. E puxando Paulina pela mão, saiu da sala, deixando para trás o eco de um ultimato que mudaria tudo. Enquanto caminhavam pelo jardim, Paulina soluçava. "Rico, eu não quero que você perca sua família por mim." Ele a abraçou, o cheiro de jasmim misturando-se às lágrimas dela. "Você é minha família agora", disse ele, beijando sua testa. Mas no fundo, Ricardo não podia ignorar o vazio que começava a crescer em seu peito. Será que ele conseguiria enfrentar o mundo sem o apoio dos pais? E o que eles fariam para garantir que ele entrasse na linha? Os dias seguintes à revelação na mansão dos Ferreira foram como caminhar sobre brasas. Ricardo e Paulina tentavam manter a chama do amor acesa, mas a sombra da desaprovação dos pais dele pairava como uma nuvem de tempestade. Eles se encontravam em segredo, agora em um pequeno café na esquina da cidade, onde o cheiro de café torrado e o som de uma vitrola antiga criavam um refúgio temporário.
Ricardo adorava quando Paulina ria, jogando a cabeça para trás, os olhos brilhando como se o mundo inteiro fosse só deles. Você já tentou fazer um latte com canela? Perguntou ela, segurando uma xícara com as duas mãos, o vapor subindo como uma dança. É como um abraço quente. Ricardo sorriu, mas seu olhar estava distante. Ele não conseguia parar de pensar no ultimato do pai. Você vai escolher entre essa garota e sua família. Enquanto isso, na mansão, Dona Clara e seu Eduardo tramavam. Eles não eram vilões de novela, mas a ideia de seu único filho, herdeiro de uma fortuna construída com suor e tradição, se casar com a filha da empregada, era um golpe que não estavam dispostos a aceitar. Ele está cego por essa garota, disse Dona Clara enquanto ajustava um vaso de orquídeas no hall. Precisamos abrir os olhos dele. Seu Eduardo, com um charuto apagado na mão, assentiu. Eu sei exatamente como. Eles chamaram Victor, um jovem jardineiro que trabalhava na propriedade havia poucos meses. Victor tinha um sorriso fácil e olhos astutos, sempre disposto a agradar os patrões. Faça o que pedimos e garantimos que você nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro, disse seu Eduardo, entregando-lhe um envelope com notas novinhas. Naquela tarde, Paulina estava no jardim dos fundos, ajudando sua mãe, Dona Rosa, a pendurar lençóis no varal. O sol batia em seus cabelos, fazendo-os brilhar como ébano polido. Ela cantarolava uma música que sua avó lhe ensinara, uma canção em espanhol sobre pássaros livres, quando Victor se aproximou. Paulina, posso te ajudar com isso? Perguntou com um tom que parecia inocente, mas carregava algo que ela não conseguia decifrar. Antes que ela pudesse responder, ele se aproximou demais, segurando-a pelos ombros. O que você está fazendo? Exclamou ela, tentando se soltar. Mas Victor, com uma força que ela não esperava, a puxou para um beijo forçado. Paulina o empurrou com toda a força, o coração disparado, mas não antes de ouvir o clique de uma câmera. Ela virou o rosto e viu Dona Clara a poucos metros com o celular na mão, um sorriso frio nos lábios. Você não presta, gritou Paulina, correndo para dentro da casa, o rosto quente de raiva e humilhação. Dona Rosa, que testemunhara tudo, de longe largou os lençóis e correu atrás da filha. Minha menina, o que aconteceu? Paulina, tremendo, contou tudo, mas a dor em seu peito era maior que as palavras. Eles querem me tirar do Ricardo, mãe. Eles vão fazer qualquer coisa. Dona Rosa, com os olhos marejados, abraçou a filha. Você é forte, Paulina. Mais forte que eles. Naquela noite, Ricardo recebeu uma mensagem no celular. Era uma foto enviada por sua mãe, Paulina nos braços de Victor, parecendo estar em um momento íntimo. A legenda dizia apenas: você merece saber a verdade. Ricardo sentiu o chão sumir. Seus dedos tremiam enquanto segurava o telefone e as lágrimas vieram antes que ele pudesse detê-las. Ele ligou para Paulina imediatamente, mas a voz dela, do outro lado, estava quebrada. Rico, não é o que parece. Eles me forçaram, eu juro. Mas a dor no coração de Ricardo era como uma faca. Como eu posso acreditar, Paulina, como? Gritou ele antes de desligar, o som do choro dela ecoando em sua mente. Na manhã seguinte, Paulina e Dona Rosa tomaram uma decisão. Com o coração partido, mas com a dignidade intacta, elas juntaram suas poucas coisas e deixaram a mansão. Paulina não olhou para trás enquanto o carro velho de sua mãe seguia pela estrada empoeirada. Eu não vou implorar para ele acreditar em mim, disse, ela enxugando as lágrimas. Mas mãe, dói tanto. Dona Rosa segurou a mão da filha, sua voz firme, mas cheia de amor. Você é minha guerreira, Paulina, e guerreiros não desistem. Enquanto isso, Ricardo, trancado em seu quarto, olhava para a foto no celular, sentindo a raiva e a tristeza se misturarem. Ele não sabia que do outro lado da cidade, Paulina carregava um segredo que mudaria tudo. Um teste de gravidez, escondido na bolsa, com 2 linhas que confirmavam uma nova vida. Mas como ela poderia contar isso agora, depois de tudo? E como Ricardo reagiria se soubesse que a traição que ele acreditava ter visto era uma armadilha cruel orquestrada por aqueles que ele mais amava? Os dias se arrastavam como uma melodia triste para Paulina. Ela e Dona Rosa
Haviam se mudado para um pequeno apartamento alugado na periferia da cidade, um lugar com paredes descascadas e uma torneira que pingava sem parar, mas que, para Paulina, era um refúgio, onde ela podia lamber suas feridas em paz. Sentada na cama estreita, com o teste de gravidez ainda guardado na bolsa, ela sentia uma mistura de medo e esperança. A ideia de uma nova vida crescendo dentro dela era como uma luz tênue em meio à escuridão, mas também a aterrorizava. Como criar um filho sozinha? Como contar a Ricardo que agora a via como uma traidora? Ela tocava a barriga ainda reta, sussurrando: "Você vai ser amado, meu pequeno, mesmo que seja só por mim." Enquanto isso, na mansão dos Ferreira, Ricardo tentava afogar a dor em trabalho. Ele passava horas nos escritórios da vinícola, revisando relatórios que não precisava ler, só para evitar os olhares de pena da mãe e as conversas duras do pai. Mas nada apagava a imagem de Paulina, o som da risada dela, ou a memória de quando dançaram no pomar ao som de uma música imaginária, com ela rindo e dizendo: "Rico, você pisa no meu pé toda vez." Ele queria odiá-la, mas cada vez que olhava para a foto no celular, algo dentro dele gritava que havia algo errado. Por que Paulina, que sempre foi tão verdadeira, faria isso? Uma tarde, enquanto Ricardo organizava caixas no depósito da vinícola, ele foi abordado por Maria, uma cozinheira que trabalhava na mansão desde que ele era criança. Maria, uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos presos em um coque, sempre tinha um jeito maternal com Ricardo, trazendo-lhe biscoitos caseiros quando ele era pequeno. Hoje, porém, seu rosto estava sério. "Rico, preciso te contar uma coisa", disse ela, olhando ao redor para garantir que estavam sozinhos. "Eu vi o que aconteceu com a Paulina no jardim. Não foi o que pareceu." Ricardo franziu o senho, o coração disparando. "Como assim, Maria?" Ela respirou fundo, como se as palavras pesassem. "Eu estava na janela da cozinha. Vi o Vitor agarrar a Paulina e ela tentou se soltar. Sua mãe estava lá com o celular esperando o momento. Foi tudo armado, menino." Ricardo sentiu o ar fugir dos pulmões. A raiva que antes era direcionada a Paulina, agora se voltava como uma onda contra seus próprios pais. "Por que você não me contou antes?" perguntou a voz rouca. Maria baixou os olhos. "Eu tinha medo de perder meu emprego, mas não aguento ver você assim destruído. E tem mais, eu ouvi a Dona Rosa falando com outra empregada antes de ir embora. Paulina tá grávida, Rico, grávida de você." O mundo pareceu girar ao redor de Ricardo. "Grávida?" Ele deixou as caixas caírem, o som ecoando no depósito vazio. A imagem de Paulina, sozinha, carregando seu filho, o fez sentir uma dor que ele nunca conheceu. "Onde ela tá, Maria? Eu preciso encontrá-la." Maria hesitou, mas entregou um pedaço de papel com o endereço do apartamento. "Vá atrás dela, Ricardo. Mas cuidado com seus pais, eles não vão gostar disso." Naquela noite, Ricardo pegou o carro, o coração batendo tão forte que parecia querer pular do peito. Ele dirigiu pelas ruas escuras, a mente um turbilhão de emoções. Culpa por não ter acreditado em Paulina, raiva dos pais e um amor que, apesar de tudo, ainda queimava por ela. Quando chegou ao prédio, hesitou na porta. E se ela não quisesse vê-lo? E se fosse tarde demais? Ele bateu e quando Paulina abriu com os olhos vermelhos de tanto chorar, ele caiu de joelhos. "Me perdoa, Paulina. Eu fui um idiota. Eu sei da verdade agora. E sei do nosso bebê." Paulina ficou paralisada, as lágrimas escorrendo novamente. "Você acredita em mim?" perguntou a voz tremendo. Ricardo segurou suas mãos, os olhos brilhando com lágrimas. "Eu acredito em você. E vou lutar por nós três." Eles se abraçaram. Um abraço que parecia curar todas as feridas, mas ambos sabiam que a batalha estava longe de terminar. Os pais de Ricardo não desistiriam tão fácil, e a verdade sobre a armadilha ainda precisava ser confrontada. O pequeno apartamento de Paulina, com seu cheiro de café recém-passado e o som distante de uma televisão dos vizinhos, tornou-se o palco de uma promessa que Ricardo estava determinado a cumprir. Naquela noite, enquanto a chuva tamborilava nas janelas, ele e Paulina sentaram-se no sofá desgastado, as mãos entrelaçadas.
Paulina, ainda com os olhos inchados, mas com um brilho novo de esperança, contou-lhe sobre o teste de gravidez. Eu descobri 2 dias antes de sair da mansão, disse ela, a voz suave, mas firme. Queria te contar, Rico, mas depois da foto, achei que você nunca mais ia querer me ver. Ricardo sentiu o peso da culpa como um soco no estômago. Ele beijou as mãos dela, prometendo: nunca mais vou duvidar de você. E vou provar isso. Mas havia um obstáculo maior no caminho: os pais de Ricardo. Ele sabia que não podia simplesmente ignorar o que haviam feito. A armadilha com Victor não era apenas uma traição contra Paulina, mas contra ele também. No dia seguinte, Ricardo decidiu agir. Ele dirigiu até a mansão, mas antes fez uma parada estratégica. Encontrou Victor trabalhando no jardim, podando as roseiras com uma calma que irritou Ricardo profundamente. Victor, precisamos conversar, disse ele, a voz firme, mas carregada de uma raiva contida. Victor ergueu os olhos, o sorriso confiante, vacilando. Sobre o que, patrãozinho? Você sabe exatamente sobre o que, retrucou Ricardo, aproximando-se. O que meus pais te ofereceram para fazer aquilo com a Paulina? Victor tentou desviar o olhar, mas Ricardo o encarou, implacável. Não minta para mim. Eu sei de tudo. Após um silêncio tenso, Victor cedeu. Eles me pagaram, tá bom? Disseram que era só um beijo, que ninguém ia se machucar. Eu precisava do dinheiro, cara. Ricardo cerrou os punhos, mas se conteve. Você vai contar isso na frente deles. Agora. Na mansão, a cena foi como uma tempestade. Dona Clara e seu Eduardo estavam na sala de estar, tomando chá como se nada tivesse acontecido, quando Ricardo entrou com Victor atrás. Mãe, pai, sentem-se, disse ele, a voz cortante. Victor tem algo a dizer. Sob o olhar penetrante de Ricardo, Victor confessou tudo. O plano, o dinheiro, a foto forjada. Dona Clara tentou interromper com uma risada nervosa. Isso é ridículo, Ricardo. Você vai acreditar nesse jardineiro em vez da sua própria mãe? Mas seu Eduardo permaneceu em silêncio, o rosto pálido, sabendo que a verdade estava exposta. Ricardo não gritou, mas cada palavra que disse era como um trovão. Vocês tentaram destruir o amor da minha vida. E sabem o que é pior? Ela tá grávida, do seu neto, e vocês quase tiraram isso de mim. O silêncio que seguiu foi sufocante. Dona Clara cobriu o rosto com as mãos, enquanto seu Eduardo baixou a cabeça, incapaz de encarar o filho. Eu não vou perdoar isso tão fácil, continuou Ricardo. Mas vou dar uma chance para vocês se redimirem. Porque quer queiram ou não, Paulina e nosso filho são minha família agora. Ele saiu da mansão sem olhar para trás, o coração batendo forte, mas aliviado. Quando voltou ao apartamento, encontrou Paulina na cozinha, tentando fazer um bolo de milho que sua mãe sempre fazia. Ela estava coberta de farinha, rindo de si mesma. Olha essa bagunça, Rico. Acho que sou um desastre na cozinha. Ele riu pela primeira vez em dias e a puxou para um abraço, sujando-se de farinha também. Você é o melhor desastre que já conheci, disse, beijando-a com uma ternura que fez os olhos dela brilharem. Naquele momento, entre risadas e farinha, eles sentiram que, apesar de tudo, estavam construindo algo novo. Mas Ricardo sabia que a batalha com seus pais estava longe de terminar. Dona Clara e seu Eduardo poderiam ceder, ou poderiam endurecer ainda mais. E Paulina, com um bebê a caminho, precisava de estabilidade. Como eles enfrentariam os meses seguintes, com um futuro tão incerto? E o que faria Ricardo se seus pais tentassem outra manobra para separá-los? A luz do amanhecer entrava pelas cortinas finas do apartamento de Paulina, pintando o chão de madeira com tons de ouro. Ela estava sentada à mesa da cozinha, uma xícara de chá de camomila entre as mãos, enquanto olhava para um caderno onde anotava ideias para o futuro. Desde que Ricardo confrontara os pais, uma semana atrás, algo mudara entre eles. Não era só a promessa de Ricardo de ficar ao seu lado, mas a forma como ele a olhava, como se ela fosse o centro do universo. Ainda assim, Paulina sentia o peso do futuro incerto. Rico, como vamos criar nosso bebê nesse lugar? Perguntou ela, apontando para as rachaduras na parede. Não quero que nosso filho cresça com menos do que merece.
Ricardo, que estava tentando consertar a torneira pingando com uma chave de fenda, parou e olhou para ela. Seus olhos castanhos, sempre tão intensos, agora brilhavam com determinação. Paulina, eu não tenho todas as respostas, mas prometo que vamos dar um jeito, juntos. Ele se aproximou sentando-se ao lado dela e pegou o caderno. Olha só, você escreveu berço e cortinas novas. Vamos começar por aí. Que tal irmos àquela lojinha na rua principal? Aqui tem aqueles móveis antigos que você adora? Paulina riu, lembrando-se de uma tarde em que eles pararam na vitrine da loja e ela ficou encantada com um berço de madeira entalhada. Você lembra disso? Perguntou surpresa. Ricardo sorriu, beijando a testa dela. Eu lembro de tudo que te faz sorrir. Naquela tarde, eles saíram de mãos dadas, caminhando pelas ruas arborizadas da cidade. A loja de móveis era um pequeno tesouro, cheia de cheiro de madeira polida e objetos que pareciam contar histórias. Enquanto Paulina acariciava o berço, imaginando seu bebê ali, Ricardo conversava com o dono, um senhor de bigode grisalho chamado Sr. Tom. Essa peça tem história, disse o homem com um sorriso. Foi feita por meu avô para minha filha. Espero que traga sorte para o seu bebê. Ricardo pagou com o pouco que tinha economizado, recusando-se a tocar no dinheiro da família. É nosso, Paulina, só nosso, disse ele, enquanto carregavam o berço no carro. Mas nem tudo era tão leve. Na mansão, Dona Clara e seu Eduardo estavam em um silêncio tenso. Desde o confronto com Victor, eles mal se falavam. Dona Clara, que sempre se orgulhara de sua postura impecável, sentia rachaduras em sua armadura. Fizemos isso pelo Ricardo, justificava-se para si mesma, mas a imagem do filho saindo furioso da mansão a assombrava. Seu Eduardo, por outro lado, tentava manter a fachada de controle, mas no fundo questionava se haviam ido longe demais. Uma noite, enquanto tomava uísque no escritório, ele encontrou uma foto antiga. Ricardo, ainda criança, correndo pelo pomar com Paulina, ambos rindo, cobertos de terra. Ele suspirou, sentindo um aperto no peito. Será que erramos, Clara? Perguntou, mas ela apenas virou o rosto sem resposta. Enquanto isso, Ricardo e Paulina decidiram dar um passo adiante. Ele começou a procurar um emprego fora da vinícola, da família, algo que o fizesse sentir que estava construindo seu próprio caminho. Encontrou uma vaga como gerente em uma pequena vinícola concorrente, onde o dono, um italiano chamado Marco, valorizava seu conhecimento, mas não seu sobrenome. Você tem paixão pelo que faz, garoto, disse Marco, oferecendo-lhe o emprego. Ricardo aceitou na hora, imaginando um futuro onde ele e Paulina poderiam sustentar sua família com trabalho honesto. Uma noite, enquanto pintavam o berço no apartamento, Paulina começou a rir sem motivo aparente. O que foi? Perguntou Ricardo, com tinta branca no nariz. Você tá parecendo um palhaço, disse ela, jogando um pano nele. Ele riu, puxando-a para um abraço desajeitado. E logo os dois estavam no chão, rindo até a barriga doer, cercados por latas de tinta e pincéis. Sabe, Rico, disse Paulina ofegante, mesmo com tudo isso, eu nunca me senti tão feliz. Ele a olhou, o coração cheio, e disse: Você e esse bebê são meu mundo. Não importa o que aconteça. Mas o futuro ainda guardava desafios. Ricardo sabia que seus pais poderiam tentar algo novo para recuperar o controle, e Paulina, com a gravidez avançando, começava a sentir o peso físico e emocional de carregar uma nova vida. Como eles equilibrariam o amor crescente com as pressões do mundo ao redor? E o que aconteceria quando Dona Clara e seu Eduardo descobrissem que Ricardo estava construindo uma vida completamente independente? As semanas se transformaram em meses e o pequeno apartamento de Paulina e Ricardo começou a ganhar vida. As paredes, antes descascadas, agora exibiam um tom suave de amarelo, escolhido por Paulina porque, segundo ela, é a cor do sol e nosso bebê merece crescer com luz. O berço de madeira entalhada, agora pintado de branco, ocupava um canto do quarto, com um mobile de estrelas pendurado acima, feito à mão por Dona Rosa em noites de insônia. Paulina, com a barriga começando a aparecer, passava horas acariciando o ventre, falando com o bebê.
Você vai amar o jeito que seu pai conta histórias, sussurrava ela, sorrindo ao lembrar de Ricardo inventando contos ridículos sobre um coelho que queria ser astronauta. Ricardo, por sua vez, encontrava um novo ritmo na vinícola de Marco. O trabalho era árduo, mas ele adorava o cheiro de terra molhada e o som das máquinas prensando uvas. Marco, com seu sotaque italiano e risada fácil, tornara-se uma espécie de mentor. Você tem coração, Ricardo, disse ele certa vez, enquanto provavam um novo lote de vinho tinto. Mas cuidado, coração grande também significa dor grande. Ricardo assentiu, pensando em Paulina e no bebê, mas também nos pais que não haviam feito contato desde o confronto. Ele sentia a falta deles, mesmo que doesse admitir. Às vezes, pegava-se olhando para o celular, esperando uma mensagem que nunca chegava. Enquanto isso, Paulina enfrentava seus próprios desafios. A gravidez trouxe náuseas matinais que a deixavam exausta, e as consultas no posto de saúde local eram longas e burocráticas. Dona Rosa, que agora trabalhava como costureira, em casa, fazia questão de acompanhar a filha. Você não está sozinha, minha menina, dizia enquanto costurava sapatinhos minúsculos de lã. Mas Paulina sentia o peso da responsabilidade. Uma tarde, enquanto esperavam na fila do ultrassom, ela viu uma mãe jovem com um bebê nos braços, visivelmente cansada, e sentiu um aperto no peito. Mãe, e se eu não for boa o suficiente para ele? Perguntou, a voz tremendo. Dona Rosa segurou seu rosto com firmeza. Você já é a melhor mãe que esse bebê poderia ter, porque você o ama mais que tudo. Uma noite, Ricardo chegou em casa com uma surpresa. Uma pequena caixa de madeira com um colar dentro, um pingente em forma de coração, com uma pedra azul que lembrava os olhos de Paulina. Não é muito, mas é de coração, disse ele, um pouco envergonhado. Paulina riu colocando o colar. Você é brega, sabia? Mas eu amo isso. Eles dançaram na sala sem música, só o som da respiração um do outro, até que Paulina parou, ofegante. Rico, senti ele chutar, exclamou, puxando a mão dele para sua barriga. Ricardo ficou parado, os olhos arregalados, até sentir o movimento suave sob seus dedos. Meu Deus, Paulina, ele tá aí, nosso filho tá aí. Eles riram e choraram, abraçados, como se o mundo inteiro pudesse esperar. Mas a paz foi interrompida dias depois. Ricardo recebeu uma ligação inesperada de Maria, a cozinheira da mansão. Rico, seus pais estão planejando algo, disse ela, a voz baixa. Ouvi eles falando sobre contratar um advogado para te cortar da herança. Eles querem que você volte, mas sem a Paulina. Ricardo sentiu o sangue gelar. Ele sabia que seus pais eram teimosos, mas isso era um golpe baixo. Ele desligou o telefone, o coração pesado, e olhou para Paulina, que estava dobrando roupas de bebê na mesa. Como contar a ela que a batalha com seus pais estava longe de acabar? E como proteger sua nova família de um golpe que poderia destruí-los financeiramente? Naquela noite, enquanto Paulina dormia, Ricardo ficou acordado olhando o teto. Ele pensava no futuro, no filho que logo chegaria e na promessa que fizera a Paulina. Ele não podia deixar seus pais vencerem, mas também não queria abrir mão da família que o criou. Será que haveria um meio de fazer seus pais enxergarem o amor que ele e Paulina compartilhavam? Ou será que o nascimento do bebê seria a única chance de mudar o coração deles? O outono chegou à Carolina do Norte, tingindo as árvores de vermelho e dourado, enquanto o ar trazia um frescor que parecia sussurrar mudanças. Paulina, agora com 6 meses de gravidez, sentia o bebê chutar com mais força, como se ele estivesse ansioso para conhecer o mundo. Ela e Ricardo transformavam o apartamento aos poucos, com cortinas novas e um tapete colorido que Dona Rosa insistiu em comprar. Mas apesar da alegria que crescia com cada preparativo, uma sombra pairava, a ameaça dos pais de Ricardo. Ele ainda não contara a Paulina sobre a ligação de Maria, temendo que a notícia a preocupasse demais. Em vez disso, ele redobrava seus esforços no trabalho, chegando cedo à vinícola de Marco e ficando até tarde, aprendendo cada detalhe do processo, como se pudesse construir um futuro à prova de qualquer golpe. Uma tarde, enquanto Paulina,
Organizava uma pilha de roupinhas de bebê. Ela notou Ricardo mais quieto que o normal. Ele estava sentado no sofá, mexendo no celular, mas seus olhos estavam distantes. "Rico, tá tudo bem?" perguntou, sentando-se ao lado dele. Ele hesitou, mas o peso da verdade era grande demais. "Meus pais, eles estão pensando em me cortar da herança", confessou a voz baixa. Paulina ficou em silêncio por um momento, processando as palavras. "Por minha causa?" perguntou com um nó na garganta. Ricardo balançou a cabeça, segurando as mãos dela. "Não, amor. Por causa deles. Eles acham que podem me controlar, mas eu não vou deixar." Paulina respirou fundo, tentando esconder o medo. "Rico, eu não quero que você perca tudo por mim, sua família." Ele a interrompeu, os olhos brilhando com intensidade. "Você e nosso bebê são minha família. O resto, eu construo de novo." As palavras dele eram como um bálsamo, mas Paulina sabia que a batalha estava apenas começando. Ela decidiu que também precisava fazer sua parte. No dia seguinte, começou a procurar trabalhos que pudesse fazer de casa, algo que a permitisse cuidar do bebê e contribuir. Encontrou um site onde poderia fazer traduções de espanhol para inglês, usando sua fluência herdada da mãe. "Vai ser nosso dinheirinho extra", disse ela a Ricardo com um sorriso orgulhoso, enquanto mostrava o primeiro pagamento recebido. Enquanto isso, na mansão dos Ferreira, o clima era de tensão. Dona Clara, que sempre se orgulhara de sua determinação, começava a sentir rachaduras em sua certeza. Uma noite, enquanto arrumava o quarto de Ricardo, encontrou um desenho antigo, feito por ele aos 10 anos. Uma casa com um pomar, ele e Paulina, de mãos dadas, sorrindo. Como ele cresceu tão rápido, pensou, as lágrimas escorrendo sem permissão. Seu Eduardo, ao vê-la chorando, tentou consolá-la. "Clara, fizemos o que achamos certo." Mas ela balançou a cabeça. "E se estivermos errados, Eduardo? E se estivermos afastando nosso filho para sempre?" Pela primeira vez, ele não soube o que dizer. Na cidade, Ricardo e Paulina tentavam manter a leveza. Uma noite, decidiram fazer um piquenique improvisado no quintal do prédio, sob as estrelas. Ricardo trouxe um cobertor velho e uma cesta com sanduíches de pasta de amendoim, o favorito de Paulina. "Você lembra quando a gente tentou fazer sanduíche no pomar e uma abelha quase me picou?" te perguntou ele rindo. Paulina gargalhou, quase derrubando o suco. "Você correu gritando como se fosse o fim do mundo." Eles riram até doer, mas quando o silêncio caiu, Paulina segurou a mão dele. "Rico, prometo que nosso filho vai crescer." Com essas memórias, rindo sendo amado, ele a puxou para um abraço, sentindo o coração dela bater contra o seu. "E eu prometo que vou estar com vocês em cada uma delas." Mas a tranquilidade foi abalada quando Ricardo recebeu uma carta oficial. Seus pais haviam iniciado o processo para excluí-lo da herança. A notícia o atingiu como um raio, mas também acendeu uma chama de determinação. Ele decidiu que era hora de confrontar os pais novamente, mas de forma diferente. Talvez, em vez de raiva, ele pudesse apelar para o amor que um dia compartilharam. Será que Dona Clara e seu Eduardo seriam capazes de mudar ao saberem que logo seriam avós? E como Paulina, com sua força silenciosa, enfrentaria a pressão de um futuro tão incerto? O inverno começava a dar seus primeiros sinais na Carolina do Norte, com ventos frios que faziam as folhas dançarem pelas ruas. Paulina, agora com 7 meses e meio de gravidez, sentia o bebê mais ativo do que nunca, como se ele estivesse ensaiando para um grande espetáculo. O apartamento, embora modesto, estava cheio de toques de amor. Uma manta tricotada por Dona Rosa, uma prateleira com livros infantis que Ricardo comprara em um sebo e um quadro que Paulina pintara com aquarelas, retratando um pomar sob o pôr do sol. Mas a carta que Ricardo recebera, com o selo de um escritório de advocacia, pesava como uma pedra no bolso dele. Seus pais estavam realmente dispostos a cortá-lo da herança, e isso significava não apenas perder dinheiro, mas também a conexão com a história da família que ele tanto amava. Ricardo decidiu que não podia mais evitar o confronto final. Ele precisava tentar uma última vez fazer seus pais entenderem. "Paulina, vou até a mansão",
disse ele uma manhã enquanto tomavam café. Ela, com uma xícara de chocolate quente nas mãos, franziu o senho. Rico, e se eles te machucarem? De novo? Não quero te ver sofrendo. Ele sorriu, tocando a barriga dela, onde sentiu um chute suave. Por você e por ele eu enfrento qualquer coisa. Mas dessa vez vou com o coração, não com raiva. Paulina segurou o rosto dele, os olhos brilhando com lágrimas e orgulho. Você é o melhor homem que já conheci. Vai lá, mas volta pra mim. Na mansão o ar parecia mais pesado que o normal. Dona Clara estava no jardim de inverno regando suas orquídeas, enquanto seu Eduardo lia o jornal na sala. Quando Ricardo entrou sem avisar, os dois congelaram. Precisamos conversar, disse ele com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. Sentaram-se na sala de estar, o mesmo lugar onde tudo desmoronara meses antes. Ricardo respirou fundo e começou. Eu sei que vocês acham que estão protegendo a família, mas o que estão fazendo é me afastar. Paulina está carregando meu filho, seu neto. Vocês realmente querem que ele cresça sem conhecer os avós? Sem saber das histórias do pomar, das vinícolas, de tudo que vocês construíram? Dona Clara apertou as mãos, o rosto endurecido, mas com uma rachadura visível. Ricardo, você não entende. Nós queríamos o melhor para você. Ele balançou a cabeça. O melhor para mim é Paulina, é o nosso filho. Vocês podem tirar a herança, a casa, tudo, mas não podem tirar o amor que eu sinto por eles. Seu Eduardo, que até então permanecera em silêncio, deixou o jornal cair. Você está falando de um neto? Perguntou a voz rouca. Ricardo assentiu, puxando do bolso uma foto do ultrassom que Paulina lhe dera. É uma menina e ela já é tudo para mim. Algo mudou naquele momento. Dona Clara olhou para a foto e seus olhos, sempre tão controlados, se encheram de lágrimas. Uma menina, murmurou como se visse um pedaço do futuro que nunca imaginara. Seu Eduardo pegou a foto, os dedos tremendo. Eu nunca pensei que chegaria a isso, disse ele, quase para si mesmo. Ricardo aproveitou a brecha. Vocês ainda podem fazer parte disso, mas precisam aceitar a Paulina. Ela é a mãe da minha filha e eu a amo mais que tudo. O silêncio que seguiu foi longo, mas pela primeira vez não era hostil. Dona Clara olhou para o marido, depois para o filho. Me dá um tempo, Ricardo. Eu preciso pensar. De volta ao apartamento, Ricardo encontrou Paulina tentando montar uma cômoda para o bebê, xingando baixinho quando uma gaveta emperrou. Ele riu correndo para ajudá-la. Você é uma grávida teimosa, sabia? Ela fez uma careta, mas riu também. E você é um pai que demora para contar as novidades. Como foi lá? Ricardo a abraçou, contando tudo, e pela primeira vez em meses, sentiu uma faísca de esperança. Acho que eles estão começando a ceder, Paulina. Só precisamos dar tempo. Naquela noite, enquanto deitavam na cama, Paulina apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração de Ricardo. Sabe, Rico, às vezes sinto ela dançando aqui dentro. Acho que ela já te ama tanto quanto eu. Ele sorriu, beijando os cabelos dela. E eu amo vocês duas para sempre. Mas no fundo, Ricardo sabia que o tempo estava correndo. O nascimento da filha estava próximo, e com ele viria a verdadeira prova. Será que seus pais realmente mudariam? Ou a chegada da bebê traria novos desafios? O inverno se intensificava na Carolina do Norte, trazendo noites geladas que faziam as janelas do apartamento de Paulina e Ricardo embaçarem com a respiração quente do casal. Paulina, agora com quase 9 meses de gravidez, movia-se com cuidado, a barriga proeminente, tornando cada passo uma pequena aventura. O apartamento estava pronto para a chegada da bebê. O berço brilhava sob a luz suave de um abajur e uma pilha de fraldas dobradas ocupava a cômoda. Ricardo, que voltava exausto da vinícola, nunca deixava de trazer algo para Paulina. Um chocolate quente, uma flor roubada do jardim de Marco, ou apenas um abraço que parecia dizer, estamos quase lá. Mas a espera trouxe ansiedade. Paulina sentia contrações leves que os médicos chamavam de pródromos, e cada uma delas a fazia segurar a mão de Ricardo com força, como se ele fosse sua âncora. Rico, e se eu não for forte o suficiente para isso? Perguntou ela uma noite,
enquanto descansavam no sofá, assistindo a um filme antigo que Paulina adorava. Ele riu, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Você, a mulher que enfrentou meus pais, uma armadilha e uma mudança para esse apartamento minúsculo? Você é mais forte que todo mundo, Paulina. Ela sorriu, mas o medo ainda estava lá, misturado com a expectativa de conhecer a filha. Enquanto isso, na mansão dos Ferreira, Dona Clara e seu Eduardo viviam um conflito interno. Desde a visita de Ricardo, algo mudara. Dona Clara passava horas olhando a foto do ultrassom, imaginando a netinha. Ela lembrava de quando Ricardo era bebê, das noites em que cantava para ele dormir, e sentia um vazio que o orgulho não preenchia mais. Uma tarde ela encontrou Maria na cozinha e, hesitante, perguntou: "Como está a Paulina? Ela tá bem?" Maria, surpresa com a suavidade na voz da patroa, respondeu com cuidado: "Ela tá forte, Dona Clara, e muito feliz com o bebê que vem aí." Clara assentiu, os olhos distantes. "Obrigada, Maria", murmurou, saindo com passos lentos. Na véspera do ano novo, tudo mudou. Paulina acordou com uma dor aguda, diferente de tudo que sentira antes. "Rico, acho que é agora", disse ela ofegante enquanto segurava a barriga. Ricardo, em pânico, mas tentando manter a calma, pegou a bolsa do hospital e ajudou-a a entrar no carro. A neve começava a cair, cobrindo as ruas com um véu branco, enquanto ele dirigia até o hospital segurando a mão dela. "Você vai ser incrível, amor. Eu tô aqui", repetia, mais para si mesmo do que para ela. No hospital, o trabalho de parto foi longo e exaustivo. Paulina, entre dores e respirações profundas, segurava a mão de Ricardo como se fosse sua tábua de salvação. "Fala daquele coelho astronauta, Rico", pediu ela com um sorriso fraco, tentando aliviar a tensão. Ele riu, mesmo com lágrimas nos olhos, e começou a inventar uma história sobre o coelho que queria levar estrelas para a filha. Horas depois, às primeiras horas de 2026, um choro forte ecoou na sala de parto. A bebê, com olhos grandes e um tufo de cabelo escuro, nasceu perfeita. Paulina, exausta, chorou ao segurá-la enquanto Ricardo beijava a testa das duas. "Bem-vinda, Sofia", sussurrou ele, o nome que escolheram juntos, inspirado na avó de Paulina. Ricardo, com o coração transbordando, decidiu que era hora de contar aos pais. Ele enviou uma mensagem com uma foto de Sofia, apenas dizendo: "Sua neta chegou. Espero que queiram conhecê-la." Ele não esperava a resposta, mas, para sua surpresa, horas depois, Dona Clara ligou. "Ricardo, ela é linda", disse, a voz embargada. Podemos vê-la?" Ricardo hesitou, mas o amor por Sofia falou mais alto. "Sim, mãe, mas só se vocês aceitarem a Paulina também." A chegada de Sofia trouxe uma nova luz, mas também uma pergunta. Será que Dona Clara e seu Eduardo estavam prontos para deixar o orgulho de lado? E como Paulina, agora mãe, lidaria com a possibilidade de abrir a porta para aqueles que tanto a feriram? A neve caía suavemente do lado de fora do hospital, cobrindo o mundo em um silêncio que parecia sagrado. Dentro do quarto, Paulina segurava Sofia contra o peito, maravilhada com o peso leve e perfeito da filha. A bebê, embrulhada em uma manta, azul que Dona Rosa tricotara, dormia tranquilamente, alheia ao turbilhão de emoções que a trouxera ao mundo. Ricardo, sentado ao lado da cama, não conseguia tirar os olhos delas. "Você já viu algo tão perfeito, Paulina?" perguntou a voz embargada. Ela sorriu, exausta, mas radiante. "Só quando olho para você, Rico." Ele riu, inclinando-se para beijar a testa dela. E por um momento o mundo parecia perfeito. Só eles três, uma família unida pelo amor. Mas a mensagem que Ricardo enviara aos pais pairava como uma nuvem. Ele queria acreditar que Sofia poderia amolecer o coração deles, mas depois de tudo, a dúvida permanecia. Paulina, percebendo a preocupação no rosto dele, segurou sua mão. "Rico, não importa o que eles decidam. Nós temos um ao outro e temos ela." Ele assentiu, mas o coração ainda carregava o peso de querer unir as duas partes de sua vida. A família que criara com Paulina e a família que o criara. Na manhã seguinte, uma batida tímida na porta do quarto
fez Ricardo levantar de um salto. Ele abriu e encontrou Dona Clara e seu Eduardo, hesitantes, com rostos que misturavam nervosismo e algo que Ricardo não via há muito tempo: vulnerabilidade. Dona Clara segurava um buquê de lírios brancos, os favoritos de Paulina, enquanto seu Eduardo carregava uma sacola com um ursinho de pelúcia. "Podemos entrar?" perguntou Clara, a voz quase um sussurro. Ricardo olhou para Paulina, que, apesar da surpresa, assentiu com um leve sorriso. "Podem", disse ela, segurando Sofia com firmeza. O silêncio inicial foi constrangedor. Dona Clara se aproximou da cama, os olhos fixos na bebê. "Ela é tão pequena", disse, as lágrimas escorrendo antes que pudesse contê-las. Seu Eduardo, sempre tão reservado, pigarreou, tentando disfarçar a emoção. "Ela tem seus olhos, Ricardo." Paulina, com uma força que vinha do fundo da alma, falou: "O nome dela é Sofia, e ela é a melhor coisa que já aconteceu nas nossas vidas." Dona Clara olhou para Paulina e, pela primeira vez, não havia julgamento em seus olhos, apenas admiração. "Você é uma mãe incrível, Paulina", disse ela, a voz tremendo. "E eu sinto muito por tudo." Seu Eduardo deu um passo à frente, hesitante. "Nós erramos, Ricardo. Erramos com você, com a Paulina. Achamos que estávamos protegendo você, mas só estávamos afastando nosso filho." Ele olhou para Sofia e um sorriso raro apareceu em seu rosto. "E agora, nossa neta, se vocês nos permitirem, queremos fazer parte da vida dela." Ricardo sentiu um nó na garganta, mas também uma leveza que não esperava. Ele olhou para Paulina, que com lágrimas nos olhos, assentiu. "Ela merece conhecer os avós", disse Paulina, entregando Sofia cuidadosamente a Dona Clara. Quando Clara segurou a neta, algo dentro dela pareceu se transformar. Ela chorou abertamente, rindo entre as lágrimas, enquanto Sofia segurava seu dedo. Com força. "Ela é forte como a mãe", disse Clara, olhando para Paulina com um respeito novo. Seu Eduardo colocou a mão no ombro de Ricardo. Um gesto simples, mas que dizia mais do que palavras. "Você fez a escolha certa, filho. E nós vamos aprender com você." Dias depois, Paulina e Ricardo voltaram ao apartamento com Sofia, agora com uma nova energia. Dona Clara e seu Eduardo começaram a visitar, trazendo presentes e, mais importante, um desejo genuíno de se reconectar. Uma tarde, enquanto todos estavam no quintal do prédio, Dona Clara tentou ensinar Paulina a fazer um bolo de limão. E as duas riram quando a massa desandou. "Você é melhor com bebês do que com bolos", brincou Paulina, e Clara riu como não fazia há anos. Ricardo, segurando Sofia, olhou para a cena e sentiu o coração transborda. Seu Eduardo se aproximou, apontando para o céu. "Olha, Rico, as estrelas tão brilhando como no dia que você nasceu." Ricardo sorriu, abraçando a filha. "E agora elas brilham para Sofia." À noite, com Sofia dormindo no berço, Paulina e Ricardo deitaram-se juntos, exaustos, mas felizes. "Você já pensou que a gente chegou tão longe?" perguntou ela, traçando círculos no peito dele. Ricardo beijou os cabelos dela, o colar com pingente de coração brilhando ao luar. "Chegamos porque nosso amor é maior que tudo, Paulina, e sempre vai ser." Eles adormeceram assim, com o som suave da respiração de Sofia ao fundo, sabendo que juntos haviam construído não apenas uma família, mas um lar cheio de amor, superação e recomeços.